Os parlamentares estão cobrando, Bob Furui, vai lá. Vários deles. No Congresso, oposição e até mesmo aliados do governo pedem investigação do caso, cobrando a saída do Milton Ribeiro. Bancada do PSOL na Câmara, por exemplo, afirmou que vai protocolar uma representação no TCU, Tribunal de Contas da União, e também no Ministério Público Federal contra Bolsonaro, contra Milton Ribeiro e também contra os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura. Deputado federal Ricardo Silva, PSB de São Paulo, protocolou hoje um requerimento de convocação do ministro da Educação a uma comissão da Câmara. Deputado Alencar Santana, PT de São Paulo, líder da minoria na casa, anunciou que entrou com uma queixa-crime contra Bolsonaro e Milton Ribeiro no Supremo. Ainda na casa, na Câmara, Túlio Gadelha, PDT de Pernambuco, protocolou um pedido para que a PGR apure as denúncias contra o ministro. No Senado, Alessandro Vieira, PSDB de Sergipe, prometeu acionar o Ministério Público e a PGR ainda nesta terça-feira. Olha aqui, sim, nem poderia ser diferente. Eu insisto, nós estamos diante de crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente e pelo ministro, né? Sim, improbidade também, mas uma vez ministros, o crime de improbidade se inscreve na lei, né, 1079, do crime de responsabilidade, na modalidade de improbidade, dos dois, tanto do presidente, que teria ordenado, mas precisa investigar, como do ministro, que admite o que aconteceu, né? Este sendo demitido, a questão da improbidade resta. Não havendo coisa pior, porque tudo isso é só tráfico do divino? É só um tráfico de almas? Estão apenas reservando o lugar no céu? Num dado momento se fala ali em construção de igrejas. Quem está intermediando isso? A República Brasileira foi capturada. O orçamento brasileiro foi capturado, acabou, foi sequestrado. Foi sequestrado pelo Centrão. Isso nós já sabemos. Via orçamento secreto. Daí a faina, daí o esforço, daí enfim, a dedicação, né, para tentar reeleger Jair Bolsonaro. Veja, gente como Arthur Lira, gente como Ciro Nogueira, essas pessoas nunca tiveram tanto poder no Brasil, né? O governo federal não tem mais, não cuida mais do orçamento. O orçamento foi terceirizado. Bolsonaro é um boneco de mamulengo do próprio governo. Está aí para fazer essas momices de extrema-direita e só. Ah? Agora, é curioso, meninos, que dentro disso, você tem dissensões. Ah? Porque, claro, quando o orçamento é capturado por grupos, por associações, por gangues, aí começa a haver subdivisões. Não é que, enfim, em princípio, se pensaria assim, bom, a bancada evangélica deve estar gostando desse negócio. Mas acho que não. Parece que não? Acho que não, vai. Lideranças da bancada evangélica deram 24 horas para que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, explique os áudios dessa conversa que manteve com prefeitos e 2 pastores sobre a distribuição de verbas da pasta. Dizendo-se indignados por mal conhecerem os pastores, alguns líderes do segmento religioso que defendem o governo Jair Bolsonaro já pregam até a troca de comando no MEC, mas afirmam querer dar mais tempo para que Milton Ribeiro apresente seus argumentos. O presidente da bancada, o Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, que é pró-Bolsonaro, já enviou o recado diretamente a Milton Ribeiro. Parlamentares exigem que ele convoque uma entrevista coletiva para esclarecer os fatos. O ministro também é pastor evangélico. O vice-presidente da bancada, Luiz Miranda, do Republicanos do Distrito Federal, que é dissidente do governo, vai nessa mesma linha. Ele disse o seguinte: se os fatos forem comprovados, é caso sim de exoneração do ministro. Conversei com vários integrantes da bancada evangélica e mesmo os que apoiam o governo não têm o privilégio de ver seus pleitos atendidos desta forma. O ministro não pode defender interesses privados
mas sim de toda a sociedade. Ah, Rei, que estranho, esse é jogo para inglês. Não, é que a bancada evangélica ela é mais profissionalizada, entenderam? É um lobby profissionalizado. E o que a gente está vendo aqui é uma espécie de competição de um lobby improvisado. Coisas típicas de um governo que passou por um processo de balcanização, de fragmentação, para tentar se manter no poder a qualquer custo, usando para isso verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. É um assinto, é uma chincalha, é uma vergonha, né? Mas fica tranquilo, Bob, o mordomo já foi demitido. Foi na sexta mesmo. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, exonerou um assessor especial que fortaleceu o elo entre o MEC e esses pastores que a gente está falando aqui. Assessor especial do gabinete do MEC, Odimar Barreto dos Santos, teve a exoneração publicada na sexta-feira, desligamento que ocorreu em edição extra do Diário Oficial da União, no mesmo dia em que as primeiras informações sobre a atuação dos pastores vieram à tona em reportagem do Estadão. O Odimar Barreto também é pastor, além de major da reserva da Polícia Militar de São Paulo. O agora ex-assessor é uma das pessoas de maior confiança do ministro, também ligado como pastor à Igreja Presbiteriana Jardim de Oração, lá de Santos, liderada por Milton Ribeiro. Aliás, é uma pergunta óbvia, né, que a gente tem de fazer. Por que é que um PM e pastor não seria o principal assessor do ministro da Educação? Estranho seria se fosse um pedagogo. Estranho seria se fosse alguém com experiência, Atípico. como professor, como reitor de universidade, dirigente, né? Aí, imagina, um cara, um professor, um reitor, assessorando o ministro da Educação, seria uma coisa estranha a esse governo. O que esse cara sabe, né? Porque é uma coisa fora do lugar, Bob Furo. Agora, se o sujeito é PM, major e pastor, qual é o lugar dele? Assessorando o Ministério da Educação. Mas isso é tão óbvio. E disso decorre a qualidade do trabalho dessa gente. É um despropósito, né?